Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos para mais um Professor de Ohara e para mais uma inversão aqui dos capítulos do nosso Professor de Ohara, que agora vai sair toda quarta-feira. Quarta-feira, eu acredito que é toda quarta-feira, às 4 horas da tarde, uma arte para você mandar as suas perguntas. E, é claro, as nossas inversões, que são os capítulos que Eiichiro Oda meio que dá uma brincanagem aqui, faz uma brincadeira sobre as referências dos capítulos anteriores. E nós começamos aqui o capítulo 53 para tentarmos adivinhar o que vai acontecer no capítulo 1153. E nós temos aqui o título como Sabagashira número 1, né? Que Sabagashira é o nome ali daquele peixe gigante que o pessoal ali, o bando do Baratie, tinha para conseguir atacar piratas valentões. Mas esse capítulo tem muita coisa interessante, principalmente correlacionando o Sanji com Harold, com Loki. É o que a gente vai discutir depois da vinheta. Ainda falando sobre a capa do capítulo 53, nós temos tanto Bug quanto também a Álvida fazendo uma espécie ali de pacto, né? Quase selando um pacto, né? Porque a Álvida tá meio que tipo apresentando o Luffy, e eu achei interessante esse ponto, né? Porque o Shanks dos Quatro Corações não consegue ser um pirata juntamente com o Bug. A Álvida dos Quatro Corações consegue ser um pirata junto com o Bug. A gente tem esse paralelo de uma forma bem interessante. Pra quem não entendeu, aqui o Shanks dos Quatro Corações é definitivamente a marca que o Shanks tem em seu braço esquerdo, como nós vimos no capítulo 1152. Bom, temos aqui a descrição do Don Krieg sobre o Mihawk, né? Sobre essa habilidade estranha, sobre esse poder estranho e a forma como ele é só apenas mais um pirata. O Don Krieg tá falando aqui sobre que a habilidade aqui do Mihawk é apenas uma Akuma no Mi, é uma habilidade realmente comum, né? Então, tipo assim, e aí ele meio que tá dizendo sobre a Grand Line, sobre piratas, que o Mihawk é apenas um pirata comum, né? Só mais um lá na Grand Line, né? Então, definitivamente pode ter um paralelo aqui entre Mihawk e Imu. Não sei se vai acontecer isso no capítulo. Tem muita coisa que a gente vai falar nesse vídeo que provavelmente não vai acontecer durante esse capítulo, porque como nós entramos num flashback dentro de um flashback, o Oda deixou a situação muito nebulosa. Mas tem algumas coisas que a gente vai conseguir entender ou até mesmo interpretar sobre alguns pontos que vão ocorrer no futuro ali da trama, no futuro ali dos próximos capítulos. A gente segue aqui, a gente observa o Luffy usando ali as suas habilidades, usando os seus poderes. Ele acaba usando ali o Gomu Gomu no Rocket, né, que é uma habilidade bem específica. Talvez role ali alguma forma do, sei lá, do Harold se jogar de um lugar para o outro, de arremessar uma pessoa de um lado para o outro. É uma circunstância que eu achei interessante de observar, de trazer. Nós temos também o Don Krieg comentando com o Luffy, né, sobre quem come uma Akuma no Mi não consegue nadar, né? Ele tá fazendo essa referência. Então talvez nós tenhamos aqui alguma questão com o Harold sobre uma Akuma no Mi que ele poderia ter tido, ter conseguido, dele ter se afogado, de alguém ali lhe resgatar, de alguém ali lhe salvar. Então tem essas questões realmente que podem ficar em aberto aqui sobre o capítulo. E então nós temos a apresentação, né, desse armamento aqui do bando do Baratie, né, do pessoal ali do Baratie, e dessa forma a gente consegue até mesmo ver a construção acontecendo em relação à estrutura, né, do deck também ali do Baratie, para que a luta pudesse ocorrer sem que houvesse destruição dentro do restaurante. E desta forma a gente observa o Sanji. Cara, quando a gente vai observando os capítulos lá para trás, a gente consegue entender, né, que o Sanji realmente não era normal. A força física aqui do Sanji não era definitivamente normal, não era de um humano normal, né? Porque o cara conseguir chutar sei lá, quantos quilos, quantas toneladas tem essa coisa que eles criaram, né? Esse equipamento que eles criaram. Então já demonstrava que o Sanji realmente tinha uma habilidade. Qual é o paralelo que eu enxergo aqui? O paralelo que eu enxergo aqui é que a gente vai observar alguma espécie de habilidade do Harold no capítulo, algum poder do Harold envolvendo ali a sua Akuma no Mi, ou algum golpe que ele possa dar, ou algum ataque, mas não tipo, ele precisa estar jogando muito aberto, né? Está sendo muito expansivo. Não, mas eu tô falando sobre algum ataque que vai mostrar definitivamente o grau da sua força.
porque o Sanji até então era apenas um cozinheiro normal. Até agora nós não sabemos qual que é a característica mora ali do Harold, mas nós vamos ver neste capítulo, no capítulo 1153, o Harold, o poder do Harold, que mostra como ele é um gigante fora do comum e por que ele vai passar a ser adorado ali pelos gigantes de Elbaf. E se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos com os seus amigos. Se você é ateu das inversões ou se você é crente aqui das inversões, compartilhe, porque o que importa mesmo é a gente estar se divertindo, tentando achar algumas conexões, interligando aqui os capítulos, e essa é a interação aqui do LP pra vocês aqui do canal do Geek Brasil. E é claro, se você é fã de One Piece, você também pode se tornar membro aqui do canal e ao mesmo tempo mandar o seu valeu, ou se tornar membro ou mandar ali o seu valeu, já fortalece pra caramba os nossos conteúdos e a gente continua trazendo ainda mais vídeos assim no canal. Vamos lá, capítulo 153, temos as flores de Hiruluki, né, que é a definição do título que tava, mas na versão oficial é as Sakuras de Hiruluki, né, esse seria ali o título mais correto. Nós observamos ali o Django, né, escapando, e é interessante observar que o Django tá escapando, e no fundo as sombras parecem bastante com os gigantes, né, aqui ó, se a gente for analisar, a gente tem os gigantes escapando, né, do ataque que está acontecendo, e a gente observa os gigantes ao fundo que já fizeram um pacto com o Imu sombreados, né? Pode ter aqui um paralelo interessante aqui da capa do capítulo 153. Aqui eu tinha que colocar porque esse diálogo aqui é cinema, cara. Aqui tem muito bom que a Nami fala, o Usopp fala, né? Nós vamos mesmo sair assim? Aí a Nami, é claro, assim que o Chopper voltar, vamos descer a montanha e partir para Alabasta. Não é, Vivi? Aí a Vivi fala, sim, agora que temos um médico sem problemas. Aí o Luffy, médico? Nós temos mesmo um médico no bando? Tipo, nossa, cara, o Luffy fez o convite pro Chopper porque ele é uma rena que fala, né? E aí, ele ganhou de bônus que o Chopper é o médico. Esses pontos são muito bons, cara. Aí, nós não temos a fala ali do Chopper de que ele é uma rena, mas também é um homem, né? Porque ele comeu a Hito no Mi, então tem essa definição de que ele é uma pessoa, ele é um ser humano também na base da consciência, e é por isso que ele não se encaixava ali no grupo, né? Mas no bando do Luffy tudo é aceito. A gente observa então essa questão bem interessante, né? Aqui em relação à maneira como pode ter uma ligação com o Harold, né? O Harold, ele é um gigante, mas também ele é um homem. O que vai realmente ser ligado? O que vai se definir aqui mediante essa relação com o personagem? Talvez tenhamos aí um encontro dele com alguma outra personagem. Será? É um ponto interessante também. Aí temos a gente tem a Kureha, né? A doutora Kureha jogando as facas pra acima ali do Chopper. Talvez tenhamos algum momento, né, de mais algum personagem jogando alguns facões ali pra cima dos seus adversários, jogando pra cima ali do Harold, já que ele é o pior lixo possível. Então aqui também é um ponto pra se observar e prestar atenção. E aqui nós temos essa pedrada, né? Nós temos essa página que é uma das maiores pedradas, uma das maiores páginas de One Piece com toda certeza. E eu tô pensando agora, o flashback aqui do Harold acontecendo, e eu tô pensando como o Oda vai conectar aqui esse quadro, se ele vai realmente conectar esse quadro. Eu acredito que sim, porque esse quadro é extremamente importante para a história de One Piece. Então eu fico pensando, e sinceramente eu não sei o que o Oda pode vir a conectar nesse quadro. Talvez ali alguma silhueta, talvez ali na forma realmente de aparecer algo mais ligado a Nika, já que o próprio Harold parece que não é tão assim crente na figura do Deus, né? Porque ele mesmo tá falando, onde está seu Deus agora? Tipo, o que é isso? O que é esse Deus, né? Quando ele chega ali para afundar a cabeça do gigante no final do capítulo 1152. Então, talvez tenhamos algum encontro aqui do Harold mediante a isso. Aqui, eu trouxe esse quadro da Kureha porque eu tava até pensando na ideia de que ela poderia ser a mãe do Haroldinho. Eu falei assim, ele pensa, tá maluco? Como assim a Kureha poderia ser a mãe do Haroldinho? Cara, a mulher tem mais de 130 anos. Dava pra encaixar certinho no plot que a gente vai falar daqui a pouco. O grande problema é que o Road, lá no capítulo 1137, ou ali no começo de Elbaf, ele fala que a mãe do Haroldinho era uma gigante.
né, era uma gigante. Então eu acho que, tipo assim, não dá nem pra levar essa teoria em consideração. Mas dá pra levar em consideração a teoria de que Kureha passou-se um tempo, viveu-se um tempo lá em Elbaf. Como nós sabemos, o tempo lá em Elbaf passa mais devagar, então talvez Kureha tenha vivido um tempo lá em Elbaf, o que pode realmente fortalecer a ideia de que a personagem viveu lá no país e por causa disso seus anos são bem prolongados. Nós então temos uma das primeiras vezes, né, que essa onomatopeia aparece, né, que é a mesma onomatopeia das batidas do coração ali do Luffy, né? Então, tipo, definitivamente a base, né, dos canhões explodindo, né, seriam os tambores, e aí a gente tem aquela cena ali do Chopper chorando, né, mostrando as flores de cerejeira e tudo mais. São dois painéis extremamente absurdos que nós temos neste capítulo, então cara, prestem atenção nessas páginas, porque são extremamente importantes pra gente entender o que o Oda tá querendo realmente marcar nos próximos capítulos, principalmente no capítulo 1153. Capítulo 351, nós temos Clabalterman, que é aquele espírito do navio, né? E olha só, nós temos a Nami fazendo o cabelo aqui de vários cachorros, né? Eles surpresos, espantados aqui pela Nami estar fazendo. Nós temos corações, né? Corações aqui na camiseta da Nami. Só vou dizer isso, tá? Só vou dizer isso. Vocês já sabem onde... Se vocês se conectarem com o começo do vídeo, vocês já sabem onde eu quero chegar. O fato é que nós temos o confronto aqui do Usopp com o Frank, falando sobre o navio, as questões relacionadas ali ao navio. Nós observamos o Frank batendo ali no Usopp, mostrando pro Usopp que o navio não tem, né, que o Merry não tinha mais solução, né, de que, tipo, o navio ele tem uma estrutura base e é quase como se fosse uma coluna vertebral. Se essa coluna quebrar, já era. O carro também tem, né, o automóvel, ele também tem essa coluna, e se quebrar essa coluna, você não tem como fazer mais nada, você tem que jogar fora ali, porque já era, não tem mais conserto, não tem mais condições, não tem mais funilaria que consiga salvar. Então o Usopp já sabe realmente que do que se tratava, e aí o Usopp não queria destruir ali o Merry, porque ele tinha uma crença muito forte de que o Merry, ele era uma criança, né, ele definitivamente ele era um companheiro dele, meio que tipo assim, é como se fosse o espírito vivendo dentro do navio, vivendo dentro deste navio. E nós então temos o Frank explicando, né, que o Clabalterman é uma lenda contada pelos que navegam. É uma fada que reside em navios que são bem cuidados. É basicamente uma encarnação do navio. Ele segura um martelo e veste uma capa de chuva de marinheiro. Quando o navio está em perigo, ele corre pelo navio, avisando a todos sobre isso. Então tem um ponto aqui interessante: martelo, capa de chuva, capa, Rei Harold, martelo ali que viria a pertencer ao Loki. Tem essas definições aqui que podem estar conectadas aos personagens, pode ser também sobre o navio, sobre uma construção. Como eu disse, esse capítulo ele é muito nebuloso sobre o que a gente pode fazer, mas aqui começa um ponto bem crucial. Capítulo 1153, capítulo 351, nós temos a chegada da CP9 lá na base do Frank. O que temos é que o governo mundial, os Cavaleiros de Deus, podem chegar onde o Rei Harold está. Pode ser que durante ali o capítulo tenhamos realmente um encontro, talvez sejamos apenas ali esse pequeno flashback para realmente demonstrar ali um desenvolvimento sobre a história, sobre a trama, mas ao mesmo tempo dá para acreditar sim que o governo mundial pode vir atrás ali do Rei Harold e lhe derrotar. Da mesma forma como a gente narrou aqui sobre o que o Otto II acabou fazendo contra o Harold Bluetooth. Vocês assistiram o vídeo aqui, né, do canal, que a gente falou sobre como aconteceu a batalha do Loki e do Jaro versus o Rei Harold. Então essa é a questão bem importante sobre como os Cavaleiros de Deus podem ter sido conectados ainda mais sobre o Harold em um passado não tão distante ou um passado muito distante. Depende da perspectiva, né? Se for para os gigantes ou para ali os humanos, aí pode ser realmente de forma gigante. Capítulo 1053, nós temos as recompensas ali do Luffy, do Kid e também ali
em relação ao Law. Talvez essa perspectiva seja aqui uma forma interessante de revelar as recompensas, principalmente a recompensa do Harold, visto que ele era um rei que vivia também atacando outras regiões. Temos aqui pessoas se apaixonando pela Hiyori, né, pela princesa Hiyori, o que pode ser uma conexão de que o Harold venha a se apaixonar pela mãe do Harundin. A gente tem um grande questionamento aqui de que a mãe do Harundin, ela seria ali a pessoa que colocaria juízo, né, transformaria o Harold em um pacificador. Nós então temos o pai do Oden se revelando, né, o Sukiyaki acaba se revelando como alguém que está vivo, e aí meio que tipo assim, passa ali uma mensagem ali pra Robin, e a Robin acaba questionando sobre onde está Pluton. Isso aqui é um ponto interessante, porque pode ter uma ênfase, podemos ter uma ênfase em Pluton na história de capa. Pluton está em Wano, só nós não sabemos onde. A Yamato está em Hakumai nesse exato momento. Então, o meu chute é que Pluton está ou em Hakumai ou Ringo. Eu vou ser bem sincero com vocês. O meu chute principal é que Pluton está em Ringo. Faz todo sentido Pluton estar em Ringo, visto todas as conexões que a gente já trouxe aqui com o Zoro, o Rei do Inferno, Plutão. Plutão também é o Deus do Inferno. Ringo é a terra ancestral ali do Shimotsuki, que também é a terra ancestral do Zoro. Plutão faria todo sentido estar em Ringo, mas Hakumai ainda é uma cidade, uma terra desconhecida. Então talvez role alguma questão relacionada aqui a Pluton. Ficamos aqui de olho nessa visão, e aí a gente vê o Sukiyaki falando que realmente Pluton está lá. Nós observamos então o Aramaki chegando, né, derrotando acabando, né, tanto com o King quanto também com o Queen. Podemos ver tanto ali o Rei Harold massacrando mais algumas pessoas, massacrando mais algumas outras pessoas. Observamos também ali a chegada, né, a visão de que os Chapéus de Palha estavam realmente ali comemorando, festejando, e nós então temos a revelação de que o Luffy, na verdade ali os demais também fazem parte do bando dos Yokous, né? O que pode ser uma forma definitiva de cravar e marcar ainda mais a trama de One Piece sobre as revelações. O capítulo passado falou que quem mais causava medo no mundo eram os piratas gigantes. Então, se eles eram os que marcavam o mundo com o terror, quer dizer que tanto ali o Dory e o Brogy, eles eram os Yokous lá de trás? É um questionamento interessante aqui para se fazer. Seguimos aqui com o nosso professor de Ohara, o Matheus Lino, tá dizendo o seguinte: o Tite poderia ser a figura misteriosa que roubou a fruta? Talvez a Yami Yami no Mi? Ou é tempo demais pra ser ele? Cara, não dá pra ser o Tite, porque o Tite roubou a Yami Yami no Mi de um comandante dele, né? Até o Ace vai atrás do Tite, né? Vai atrás do Barba Negra, porque o Barba Negra havia matado alguém que era um Nakama dele, né? Alguém que pertencia ali ao bando do Barba Branca. Então é por isso que gera essa vingança. Não tem como ser o Tite ali, não tem como ser o Barba Negra ali, mediante, pode ser o Shamrock, pode ser a fruta da Yami Yami no Mi. Pode ser? Acho que vai ser? Não. Acredito que seja realmente a Gomu Gomu no Mi. Por mais que eu acho controversa essa questão de ser a Gomu Gomu no Mi, pode ser a Gomu Gomu no Mi sim. Agora a questão é que não dá pra ser o Barba Negra nessa ida ali pra conseguir resgatar, meio tipo assim, roubar a fruta. Aí não dá pra ser o Barba Negra não. O Eva de Souza traz uma pergunta aqui sobre o Sanji. LP, se por acaso o Sanji tiver o Haki do Rei, você acha que isso pode abrir possibilidades de ele alcançar as chamas negras, combinando o exoesqueleto, força muscular e super velocidade com o Haki do armamento, que foram a mistura para criar as chamas azuis? Só que agora adicionando o Haki do Rei a elas, para assim conseguir esse resultado? O lado bom disso é que essas chamas combinariam com a alcunha do Sanji Perna Negra. O que você acha disso? Cara, é uma excelente possibilidade, porque o Oda já nos deu a chama azul, né, que é a chama mais forte, mais poderosa, né, o fogo mais poderoso. Agora é uma possibilidade realmente forte do Sanji ter a chama negra, né? É um ponto aqui interessante. É uma chama misturada ali com Haki, o que estaria misturado também ao seu fator de linhagem, ao seu fator genético, e combinaria perfeitamente com o personagem.
A Vilma, ela traz aqui um TCC. LP, como você acha que a guerra final de One Piece vai acabar? Sabendo que todos os arcos do pós-time skip fazem paralelos com os do pré-time skip, isso é verdade, eu acho que vai ser assim. A guerra vai chegar ao seu clímax com Imu derrotado e sem forças para continuar, depois de ter perdido para o Luffy. Desse modo, o Barba Negra aproveitaria para apunhalá-lo pelas costas, roubando seus poderes e se fundindo com ele, tornando-se uma criatura das trevas. Luffy ficaria à beira da morte e quando tudo parecesse perdido, ele retornaria com uma forma flamejante, atingindo seu ápice de poder após ter comido a Mother Flame. Seria assim que ele derrotaria o Barba Negra junto com Imu, trazendo um amanhecer mundial. Olha, eu até concordaria com a parte ali de que o Luffy, ele derrota a Imu e tal, e o Barba Negra pode vir dar um golpe de estado no mediante a essa visão. Agora, o Luffy, caraca, você foi longe, hein? O Luffy comer a Mother Flame, aí não sei, cara, porque eu acho que quando o Oda fala que a marcha 5, né, o Gear 5, ele é o ápice de poder do Luffy, o Luffy ele pode fazer qualquer coisa. Agora, tipo assim, ele vai engolir a Mother Flame pra qual propósito? Tipo, pra qual intenção? Eu não vejo ali. O Luffy ele pode fazer qualquer coisa, ele pode simplesmente criar ali fogo e gerar qualquer coisa ali da intenção das suas habilidades. Eu acho interessante essa visão de que o Luffy e Barba Negra vão lutar contra Imu, né? Vão fazer uma aliança ali temporária para lutar contra Imu. Também acho interessante o Barba Negra absorver os poderes de Imu, mas não perder o controle, não se tornando um monstro ali das trevas ou coisa do tipo. Mas eu acho legal essa questão realmente do Barba Negra absorver as habilidades de Imu. Agora, o Luffy engolir a Mother Flame, aí já é demais. Aí, pelo menos pra mim, já é demais um pouquinho. O Clarador traz uma pergunta aqui sobre Marineford. LP, como você acha que seria a Marineford se os Mugiwaras participassem? Quem lutaria contra quem? Quem venceria? Minhas apostas: Kobe vs Luffy, Zoro vs Helmeppo, Tashigi vs Nami, Smoker vs Jinbei, Robin vs Hancock, Mihawk vs Vista, Barba Negra vs Kizaru, Kuzan vs Sanji, Chopper Monster Point vs Sengoku, Garp vs Frank, Akainu vs Marco, Little Ors Jr. vs Gigantes, Moria vs Brook e Usopp vs Figurantes. Caraca, Chopper vs Sengoku. Coitado do Chopper. Não sobra nada pro Beta, cara. Não, mas tipo assim, eu gostei de alguns confrontos. O Moria versus o Brook seria um confronto legal. Agora você jogou o Usopp pra merda, né? O Usopp versus Figurantes é sacanagem. Cara, eu acho que se os Mugiwaras estivessem lá, talvez o destino teria sido diferente, né? Os confrontos realmente teriam sido diferentes. Agora a questão que fica é: será que o destino total, será que eles impediriam a morte do Ace? Eu acho que eu ainda vou fazer um vídeo ainda especificando por que a morte do Ace foi extremamente necessária para One Piece e por que o Oda foi extremamente feliz em ter matado ali o Ace, né? De não ter sido covarde, de não querer matar o Ace. Era necessário que o personagem morresse naquela perspectiva, principalmente com as revelações que se teve pra cima do personagem. Então, eu acho que muita coisa seria diferente, mas o destino ali do Ace seria por igual. E provavelmente seria ainda mais, com muito mais pesar ali em relação aos Mugiwaras. A Asamiteka, olha só, de Chainsaw Man, traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. Olha, LP, sabemos que Elbaf tem 3 níveis: Reino Astral, Reino Solar e Submundo. Cada um representa um membro do trio monstro. O Submundo seria o Zoro, que é o rei do inferno. O Reino Solar, o Luffy, que é o deus do sol. E o Reino Astral tem ligação com o Sanji, pois o significado do nome de sua mãe tem relação com o céu. Se o Zoro se auto-intitulou o rei do inferno, você acha que o Oda pode fazer um paralelo usando o Sanji agora? Se sim, qual seria um termo que poderia ser utilizado? Nós então temos aqui essas questões, né? Porque o Luffy, ele é o deus do sol, o Zoro, ele é o rei do submundo, o rei do inferno, né? Na toa que ele carrega a espada Ema. Agora a gente tem que observar qual que vai ser o epiteto, né? Qual vai ser esse apelido que o Sanji vai receber. Cara, pode ser, sei lá, o Oda pode criar um paralelo interessante, né? Um trocadilho entre
o emissário do amor, o anjo do amor, pode ser ali anjo do amor, né? Os anjos voam no céu e tal, pode ser algo ligado ali a anjo do amor, algo assim, paladino do amor, sei lá, algo que está acima voando. Eu acharia interessante o paralelo, o título do Sanji depois aqui de Elbaf com algo sobre anjo do amor, né? Assim como o Gaban é conhecido como o emissário do amor, né? A forma como conduz ali essa ideia, né? E anjo nós sabemos, né? Cupido tem essa característica lá de estar realmente ali dessa visão. Então talvez pode ser um epiteto aqui para o nosso cozinheiro dos Mugiwaras.